Olá pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que esteja aí todo mundo bem, certo? Infelizmente a gente não pode estar junto na sala de aula, mas a gente espera aí que essa situação passe o quanto antes for possível, não é verdade? Que a gente possa se reencontrar aí logo logo na sala de aula. E o nosso trabalho não pode parar, certo? Então a gente já vai entrar no conteúdo da segunda unidade. Então, quando for trabalhar com o módulo, já fica ciente que a gente vai trabalhar a partir da segunda unidade, certo? A primeira unidade já passou, esquece ela um pouquinho lá. Não esquece o que aprendeu, mas deixa ela um pouquinho de lado. Porque agora a gente vai tratar de novos gêneros textuais, certo? Como eu falei a vocês na primeira aula, eu lembro que lá na primeira aula do ano, quando a gente estava conversando sobre o que a gente ia estudar durante esse ano, eu falei para vocês que a gente ia estudar os textos existentes. Então existem vários tipos de texto e existem vários gêneros textuais. Eu falei para vocês que podem existir aí mais de 2.000 gêneros textuais e que a gente ia estudar 8 deles durante o ano. Então, na primeira unidade a gente já estudou 2 deles, que foram a fábula e o conto popular. E agora, na segunda unidade, a gente vai estudar mais 2 gêneros textuais. Quais são os gêneros textuais que a gente vai estudar na segunda unidade? A gente vai estudar a tirinha e a gente vai estudar história em quadrinhos. Como vocês sabem, a tirinha já foi estudada por vocês, certo? Inclusive, essa semana teve aula de português e o assunto foi justamente a tirinha. Então, a gente vai fazer essa aula aqui só para especificar mais algumas coisas e reforçar a aula que vocês já tiveram. Primeiro de tudo, o que é tirinha? Tirinha é um tipo de texto que tem a característica de ser sequencial, é uma arte sequencial. O que é que isso significa? Significa que a tirinha ela é produzida em sequência, é uma história que tem uma sequência, início, meio, fim, início, meio, fim, início, meio, fim. Vai ser sempre assim. A tirinha tem uma característica interessante que ela apresenta alguns tipos de linguagem. Então a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que é que isso significa? Significa que a gente pode ter tirinha que tem só a linguagem não verbal e a gente pode ter tirinha que tem as duas, uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. E a tirinha pode ser composta só por imagens, certo? A história pode ser contada só a partir de imagens, ou ela pode ser contada a partir de imagens, uma mescla entre imagem e texto. Essas são as principais características da tirinha. Outra que é bastante importante para a gente, que diferencia a tirinha da história em quadrinhos, é que a tirinha ela é mais curta. Então a estrutura da tirinha ela vai seguir sempre esse padrãozinho aqui, certo? Então ela vai ter entre 3 e 5 quadrinhos, geralmente, certo? Pode chegar até 8, mas são raríssimos os casos em que a tirinha tem 8 quadrinhos, porque aí já seria uma característica da história em quadrinhos. Então geralmente ela tem entre 3 e 5 quadrinhos em uma sequência, como a gente já conversou. E essa sequência ela vai contar uma história que essa história não tem um local e um tempo bem definidos. Significa que a tirinha ela tem a característica de se perdurar ao longo do tempo. Por quê? Justamente porque ela não tem um local e um tempo estabelecido, um tempo definido. Então a gente tem alguns exemplos de tirinhas que são bem famosas no mundo todo, como por exemplo a Mafalda, que é uma tirinha argentina. Ela foi criada há muito tempo atrás, porém até hoje ela consegue aí se manter atual e ela consegue ter essa continuidade ao longo do tempo, justamente porque ela tem a característica de não ter um local e um espaço bem definido, o que permite a ela se perdurar ao longo do tempo. Outra coisa que é bastante característica da tirinha é o humor. Geralmente aí no último quadradinho da tirinha vai ter uma quebra de expectativa, ou a tirinha como um todo ela vai ter um caráter humorístico. Por exemplo, o Calvin. O Calvin geralmente tem aí a quebra de expectativa no final das tirinhas e que gera humor. Eu particularmente gosto muito do Calvin. Outra característica também é a ironia. Então, a tirinha ela vai falar sobre assuntos do dia a dia, assuntos do cotidiano, da sociedade, certo? E ela pode fazer alguma crítica a esses assuntos. E para fazer essa crítica, geralmente ela se utiliza ironia, que é uma figura de linguagem muito utilizada quando a gente quer justamente dar esse caráter aí crítico a algum tipo de texto. Ah, Bruno, e qual é o público-alvo da tirinha? É todo mundo. Todo mundo já teve contato com a tirinha, todo mundo já viu em algum jornal, em algum site na internet ou em algum livro. Todo mundo já teve a oportunidade de ler uma tirinha e de identificar como é que ela é estruturada.
Obviamente que possa ser que a tirinha ela tenha aí alguma característica específica que vai tocar em um público-alvo específico, mas no geral a tirinha ela é para todo mundo. Se você gosta de tirinha, eu recomendo que você leia vários tipos de tirinha. Então é um gênero textual bastante interessante para todo mundo, certo? É interessante também que as tirinhas elas são utilizadas como meio de identificar alguma situação de algum contexto histórico. Por exemplo, as tirinhas que estão sendo produzidas hoje, possa ser que lá no futuro alguém pegue as tirinhas que a gente produziu hoje para estudar as formas como a gente pensava, a forma como a gente vivia. É um gênero textual bastante interessante. E onde é que ela é publicada? A tirinha pode ser publicada tanto em jornais, quanto em revistas, quanto em livros, quanto em sites, em blogs, enfim. Nos próprios gibis, geralmente lá no gibi da Turma da Mônica. A última página é uma tirinha que meio que faz um resumo da revista. E é basicamente isso. Eu vou deixar aqui uma tirinha e eu quero que vocês prestem atenção nessa tirinha, leiam e identifiquem aí qual é a quebra de expectativa, o que é que gera humor aí nessa tirinha e qual é a crítica que ela faz, certo? Vai estar aqui, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula também, e aí na próxima semana a gente tem uma aula ao vivo e a gente conversa um pouco mais sobre essa tirinha que está aqui, e é isso aí. Beijos, bons estudos e fiquem em casa.